O lendário Scott Nguyen, com mais ouro do que uma loja de penhores, pega um rei e dama. E ele aumenta para 350 mil. O Scott está fazendo sua 8ª aparição numa mesa final no WPT, o que deixa ele empatado com o Phil Ive, sensação do pôquer e campeão do WPT. Sean Buchanan, chamado de O Canhão da Fold. E agora, Daniel Alai, com um par de 2. E o Daniel tem 25 anos, é um jogador profissional vindo de Los Angeles. Ele está tentando fazer os 2 patinhos nadarem. Ele deu all-in no overtop com o Scott só com um par de 2. Tá botando um pouco de pressão no príncipe do pôquer, Scott Nguyen. Que jogada ousada do Daniel. E arriscar todo o seu dinheiro com o rei e dama é difícil quando um cara dá all-in. E ele vai desistir com rei e dama, mas ele disse que tem 2 damas. O que acha disso? Um jogador de pôquer mentindo sobre a mão que tinha. E que bela aposta agressiva essa do Daniel. Ele tem 2 pulseiras do World Series of Poker na conta e está tentando acrescentar mais um título do WPT. O Danny anda esperando para ganhar um evento do WPT já faz um bom tempo. O WPT é muito importante. Acho que esta pode ser a noite em que ele vai fazer isso. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITUTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. Dá um fold bem rápido. E o Shaw também cai fora. Não dá mais pra chamar ele de bomba relógio depois de dar fold com as e rei. E o Daniel tem um valete e 7 de paus. Vai dar call. Ele vai fazer limp on the bottom. E o Farraz tem um 9 e 7 off-suite no small blind e vai dar call. E o Josh só com uma dama e 5 off-suite diz, legal, vamos pro flop. E assim temos uma rodada com 3 jogadores e um limped pot, algo que ainda não vimos nesta mesa final. E o flop vem com valete, 3 e 3. Então foi bom pro Daniel, já que ele está na liderança com jacks up. Farraz fez check. E Josh, que não tem nada, vai apostar 160 mil. Daniel, com o top pair, vai dar um call. É mesmo, ele vai analisar e torcer pro oponente não ter um 3. O toalete dá fold. E agora sai um 10 no turn. Não ajuda o Josh. É o primeiro a jogar. E ele vai dar check. O Daniel, com os valetes, também faz check. Nossa, olha só pra isso. A carta do River é uma dama. Isso vai ajudar o Josh a levar o pot. Inacreditável. Veio uma dama no River pro Josh. Agora ele tem a melhor mão. Será que ele vai conseguir o value bet? E ele vai. Ele vai apostar 325 mil com um Queens up. E o Daniel vai dar um call e vai se xingar tanto pelo jeito que jogou essa rodada quando tudo acabar. E o Josh derruba ele. Ele começou essa rodada com um blefe e depois acabou com a melhor mão e conseguiu o value bet. Josh Arieh, um novo homem, como ele diz, é pai de 3. Ele disse que contratou um coach de vida para ajudar ele a balancear o pôquer. Tá funcionando até agora. E de volta pra rodada, e o Josh tinha uma reputação meio instável. O coach de vida está acalmando ele. Ele disse que já jogou 3 torneios desde que contratou o cara e já ganhou as 2 mesas finais. Então, se ele ganhar dessa vez, Vince, eu juro, esse coach de vida vai receber um monte de ligações de jogadores de pôquer. Todo mundo tá dando fold. O último a pensar é o Daniel. E ele tem um as e 9 de ouro. Ele deve estar pensando por que um cara apostaria 2,1 milhões quando o Big Blind é só de 160 mil se ele tivesse uma boa mão. Ele não ia querer que as pessoas jogassem? É o overbet que está intrigando o Daniel. Pois é, isso costuma ser suspeito. E é nisso que o Daniel está pensando agora. Mal sabe ele que o toalete tem uma boa mão mesmo, um par de damas. E ele vai dar call. Ele não vai gostar nada disso, porque já viu que o Farraz é o favorito a levar esse pote por mais de 2-1. Pode rolar uma devastação aqui. Caramba, isso mostra que se quiser ação, precisa dar uma confundida com os overbets. E o toalete está fazendo isso com perfeição. Ele partiu para ação. Será que vai querer continuar depois do flop? Bom, o Farraz na segunda mesa final no WPT nessa temporada continua na frente depois do flop. Já que sai rei, 6 e 4. Tem quase 4 milhões e meio nesse pote. O toalete dando um sorriso.
Ele precisa passar por mais 2 cartas. E lá vem o turn. Sai o 3 de espadas. Essa é uma boa carta pro Farraz, porque ele elimina o as de espadas da jogada. Vimos o Sean Buchanan tirar o as de copas no fold, o que significa que Daniel tem uma carta que precisa, o as solitário. Mas não é o que acontece, já que sai o 7 de ouro no river. Então o Farraz Jaka dobrou. As moças torcem pro Farraz o Toalete Jaka, enquanto ele leva um pote enorme. Disse que o Scott joga melhor quando está mal das fichas, o que é verdade. Mas por outro lado, ninguém fica confortável com poucas fichas, nem mesmo o Scott. Tá certo, de volta pras cartas. Josh tem 8 e 5 de copas dessa vez. E olha ele mudando na direção. Ele vai fazer um raise com isso. Aposta 350 mil. E agora o Scott pega a Gretzky, 9 e 9. Ele disse all-in. Não dá pra culpar o cara, Vince. O canhão cai fora. O Daniel também fora. Infelizmente pro Scott, o Farraz conseguiu 2 reis no Big Blind. O cara que parece que está tentando dar steal em quase todos os potes, finalmente pegou uma mão boa de verdade no Big Blind. Ele dá o win. O Josh cai fora e o Scott está perdido agora. Ele vai precisar de muita sorte para continuar vivo nesse torneio. O Scott chegou nessa mesa final em segundo na posição de fichas e ele ficou em primeiro uma hora. Agora, ele está prestes a ir embora em quinto, a não ser que dê muita sorte. O Toalete agitado agora. Mas que oportunidade pro Toalete Farraz Jaka. E lá vem as 3 primeiras. E sai no flop as, valete 8. E o Scott dá um sorrisinho maroto. Mas ele sabe o que está enfrentando. Ele vai ter que conseguir um 9 ou 2 running cards para fazer um straight. Caso contrário, ele e a Julie vão para casa em quinto lugar hoje. Ele está numa área de suck-out. Agora o Scott precisa dar sorte. E não é o que acontece na 4ª Street. Sai um 2. Então, tudo depende do river. O Scott tem que conseguir um dos 2 9s que restam no baralho. Senão, o sonho dele conquistar o segundo título do WPT essa noite vai embora. Lá vem ele. Não! Sai um 8 de espadas. Então é o fim da linha pro príncipe do poker, Scott Nguyen, que vai ter que esperar por outra chance de conquistar o segundo título WPT. Sempre nos divertindo. Scott Nguyen. Um verdadeiro campeão nos deixa em quinto lugar. Ele vai levar para casa quase 250 mil. E o Daniel está em terceiro com quase 2 milhões. E no short stack está o canadense Shaw com um pouco mais de 1 milhão. E começa com o Farraz, o Toalete Jaka. Ele tem um 9 e 10 de ouro e vai aumentar, apostando 400 mil. É a vez do Josh, que tem um rei e 3 de ouro. Mas, Vince, o que me impressiona é que o Josh esteja pensando em jogar essa rodada. Isso é quase como uma regra não escrita dos torneios de pôquer. Quando só restam 4 jogadores, 2 no Big Stack e 2 no Short Stack, os caras do Big Stack tentam evitar jogar contra o outro, porque não querem bater de frente de cara. Eles deixam os outros 2 caras serem eliminados antes do embate pela bolada. Mas não esses caras. Eles são agressivos, eles são jogadores, e eles estão querendo botar fogo aqui, como dá pra ver. O Josh, com um rei 3, aposta 1 milhão e 100 mil, alguns folds bem rápidos, e o Farraz dá call. Lá vamos nós. E no flop sai rei 9 e 3. Mas que flop pro Josh! Ele conseguiu o top button pair e o Farraz o middle pair no flop. Farraz faz check. É um flop dos sonhos pro Josh Arieh. Pois é, e ele não vai diminuir o ritmo. Ele vai apostar 1,65 milhão. Ô, louco. O Farraz logo dá um call. Perigo, Will Robinson. É perigoso, tem razão, porque ele está em apuros agora. É, tá mesmo, mas ele pode dar sorte. O pote só cresce enquanto os 2 chip leaders batalham. E lá vem o turn. Sai um rei! A carta dos sonhos pro Josh. Ele tem um King's Full e não tem nenhuma carta que faça ele perder esse pote. E a questão é, quanto dinheiro ele consegue arrancar do Toalete nessa rodada? Fica cada vez melhor. Mas o Farraz está na primeira posição, ele tem que jogar antes. Olha, Vince, ele tem um second par. O oponente dele podia dar um flush draw ou estar só atuando para parecer que tem a melhor mão. Olha lá o sorrisinho maroto na cara do Josh. É até um pouco malicioso. Não acredito que vai apostar quando tem um King's Full. Não é uma maravilha? O Josh só vai dar call. Ele não vai fazer um raise com o King's Full. Não quer que o oponente dele saia dali. Ele quer continuar atirando. E sai o 7 de ouro. Tem um pote gigantesco ali agora e olha só pra isso, Vince. Farraz apostou, mas foi só o valor do Big Blind, 160 mil, em um pote que já chega a quase 7 milhões. Nunca vimos isso na história do torneio.
Ele tá se explodindo como um cassino dos anos 70 bem diante dos nossos olhos. O Josh vai ordenhar ele como uma vaca. Olha, Vince, o Josh tá pensando que ele sabe que esse cara tem alguma coisa, mas não é algo grande, já que ele está apostando tão pouco no River. Então ele pode extrair quanto desse cara? Quer dizer, se der all-in, com certeza vai espantar ele. Então o Josh decidiu apostar 1,5 milhão agora. Ah, minha nossa. Meu Deus. O Toalete tá recuando. Caramba. You want action? Cuidado com a boca. Você quer ação, Vince? Ele quer dar um berro sim. Mas ele tem medo de fazer isso porque o Farras pode sair correndo daqui. Esse é o pior pesadelo pra ele. Tem mais de 8,5 milhões nesse pote e isso vai custar a ele mais de 1,3 milhão para dar o call. O único jeito de baixar a mão agora é se tiver certeza absoluta de que vai derrotar esse pote. O Josh tá rezando lá. Fisga um pouco mais. Olha, Vince, eu adoro o valor dessa aposta do Josh. Ele acertou o oponente dele em cheio. Sabe que ele não aguentaria uma aposta grande, um all-in, mas ele pode acabar pagando pelo tamanho do pote. Esse foi um poker quase perfeito do Josh. O Farras conseguiu escapar nessa rodada, mas com um pote daqueles. O Josh ficou na liderança nessa mesa final por uma quantidade absurda de fichas. O Farras está em segundo com 3,8 milhões e o Daniel e o Shaw têm mais de 1 milhão. E vamos pra essa rodada. De volta ao Josh, nosso herói no momento. E agora ele tem um rei e valete de copas. Vai apostar 425 mil. O canhão, a solta, Shaw Buchanan, cai fora. Mas o Daniel, com as e 9, parece interessado. Olha, Vince, ele sabe que o cara está só colocando as fichas. Ele ainda está empilhando as fichas do último pote. Pode ser que tenha algo. E o Daniel deu all-in. É, o Farras desiste. How much is it? Ah, eu amo essa jogada do Daniel. Ele mediu tudo direitinho, mas por causa da contagem de fichas, o Josh vai dar call. Tá começando a pegar fogo no Belardo. É, e dá pra dar esse tipo de call quando você pode pagar para dar aqueles porque tem as fichas. E ele vai continuar com mais de 10 milhões em fichas, mesmo se perder esse pote. E se ele ganhar, ele vai ser um chip leader ainda mais dominante só com 3 jogadores no torneio. Então ele vai apostar. A jogada do Daniel no torneio está em jogo. Mas ele adorou esse flop com as 8 e 5. E que flop do O pai Daniel! do Daniel, Ed, está comemorando na plateia. Adorou esse Eles flop sabem pro que o filho. Josh precisa conseguir 2 runners para levar esse pote. Ou 2 runners para fazer um straight, ou 2 runners de combinação de um rei e um valete. Bom, lá está o straight runner. Opa. Saiu um 10 e o Josh balança a cabeça. Será que fui apressado demais? Será que a dona sorte vai sair no river e eu vou levar o pote com ace high straight? Tudo é possível. Ele passa de drawing dead no turn para drawing live no river se sair uma dama. Vamos ver o que acontece. Será que ele consegue o suck out milagroso? Não, é derrubado Sai com o 3 de 3. paus. Portanto, Daniel, o profissional de 25 anos vindo de Los Angeles, dobra e continua Restam jogando. 4 jogadores em busca dos quase 1,5 milhão aqui no Belágio. E já voltamos com mais ação no World Poker Tour. Eu amo jogar poker, de verdade. Acho que é o melhor jogo do mundo todo. Acho que se não tivesse dinheiro em jogo, eu jogaria mesmo assim. Eu amo esse jogo demais. Acho que ele é tão complexo, envolvendo psicologia e matemática, é algo fascinante. Eu adoro vencer. Shaw Buchanan está no short stack e tem um rei e 8 dessa vez. Olha, ele anda bem quieto nessa mesa final. Vamos ver o que ele faz agora com o rei e 8 off-suite under the gun. Caramba, ele dá all-in. Logo depois dele vem um problemão. Come on. Daniel Alai com as e rei. Ele dá all-in. Temos alguns folds e agora vamos pro confronto. Ih, o Shaw não ficou feliz com isso, hein? Ele tá dominado. Ah. E o Daniel é o favorito por 4-1 do jeito que está. O Josh tirou um 8. Vamos ver se o canhão da sorte... Lá vem o E flop. no flop sai 9, 7 e 3. E o Shaw precisa conseguir 2 runners para fazer um straight ou tirar um 8. Caso contrário, ele vai terminar em quarto hoje. Um campeão do WPT, o canhão, está na morfina agora.
E o Bud faz um par de noves. Então, tudo depende do River. E o Shaw Buchanan, do Canadá, está atrás no segundo título do WPT esta noite. Ele precisa conseguir um 8 para continuar jogando esse torneio, senão ele vai acabar em quarto. Será que ele dá sorte? Não, é um valete de ouro. E o canhão foi explodido. Ele sai daqui em quarto lugar. Pois é, ele acendeu o fusível, mas o canhão nunca deixou o refrigerador, Vince. É arrebentado em quarto lugar. Mas foi um evento legal pro Shaw Buchanan. Ele é um jogador magnífico, é um campeão do WPT. Mas agora ele tem que se despedir. Ele leva 333 mil para casa. E assim ficamos com apenas 3 jogadores atrás do 1 milhão por aqui no Belácio. Os blinds são de 80 e 160 mil. Tá ficando emocionante. E todos eles estão em busca do primeiro título WPT, mas também são jogadores muito bem-sucedidos. A jogada começa com Daniel e ele dá calls. O Toalete cai fora. E é a vez do Josh, que tem um 8 e 7 off-suites. E olha só pra isso, Vince, ele vai aumentar pra 560 mil com um 8 e 7 off-suites. Logo em seguida, um call do Daniel. Isso mostra que quando o Josh tem fichas, ele bota pressão nos oponentes. Lá vamos nós. E sai um valete 9 e 3 no flop. Não ajuda nenhum deles. Dá ao Josh um gut shot straight draw, mas os dois fazem check. Agora sai um 8 e o Josh assume a liderança. Ele tem um par de 8s com o gut shot straight draw. E ele vai apostar. É mesmo, 725 mil. E o Daniel tem o mesmo straight draw, mas é preciso conseguir um rei para ganhar esse pote, ou pelo menos ter a melhor mão. E o Daniel vai aumentar para 1,8 milhão. Ele vai tentar levar o pote aumentando mesmo sem ter nada. Dá pra ver que as mãos do Josh estão inquietas. Uma reação nervosa. Olha, tem que ter coragem para fazer um race desses sem absolutamente nada. Mas é isso que ele faz. Mas Vince, olha só pra isso. O Josh deu call com 2 8s, o third pair e um gut shot straight draw. E vamos pro River. E agora sai o 6 de espadas. O Josh deu call com os 2 8s porque achou que era a melhor mão. E é mesmo. O Josh vai dar check. Se ele gastasse nesse pote, ele ia levar. Mas não, ele não tem coragem. E ele vai dar check. E Vince, olha, uma vez eu joguei poker com um cara que me disse: às vezes dá pra mandar ver num board ou 2, mas em outras ocasiões você precisa se jogar com tudo. E o Daniel fez isso e o Josh leva o pote. Próxima rodada, Farras. O Toalete tem um As e 6 e dá all-in. Josh cai fora com 7 e 2. Ô, louco, logo em seguida vem o Daniel com reis. E é mesmo. Um call rápido. Bom, é a mão dos sonhos e um big blind pro Daniel. E que hora pra ele jogar. Ele está na posição dominante pra levar esse pote. É o favorito por 70%. O Toalete levanta da cadeira e vai pra plateia. E o Farras mandando ali pra galera, ó. Precisamos de um suck-out grande nessa mesa final. Ainda não tivemos nenhum. Talvez eu consiga um agora. E olha, ele precisa agora ou o Toalete vai virar um banheiro químico, Vince. Lá vem as 3 primeiras. E sai um rei 10 e 5 no flop. O Daniel conseguiu o top 7, 3 reis, mas não acabou ainda. O Farras pode conseguir um runner queen ou um valete para fazer um ace high straight. Se não, bye bye, amigo. O Toalete precisa desesperadamente de um desentupidor. Só depende da sorte. E lá vem a 4ª street. E sai um 8 de ouro. Nenhuma carta do River pode dar a vitória pro Farras. Ele vai terminar em terceiro, mas mesmo assim, foi um belo torneio para ele. E com o desempenho de hoje, ele se tornou o jogador do ano do WPT nessa temporada. Restam apenas 2 profissionais durões, Josh e Daniel. Os dois têm pulseiras do World Series of Poker na conta e eles querem conquistar o primeiro título WPT. Mas o Daniel consegue uma super mão. Se todo o dinheiro não for jogado antes desse flop, eu vou ficar em choque total. Isso aí é um cold deck. 1.6. Não faz diferença qual é a sua mão aqui. Vai continuar aumentando até apostar todo o dinheiro antes do flop no heads up. O Daniel aposta 1.600.000. E ele vai de all-in e levou call. E lá vamos nós para uma clássica situação de race. As e rei contra 2 damas. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar é de 500 mil em dinheiro, Vince. Come up to this 500 dimes.
Olha, no fundo, eles podem estar jogando uma moeda por 500 mil. E independente do que aconteça aqui, nenhum dos dois vai se culpar depois pelo jeito que jogaram essa rodada. Não importa quem você é, ia apostar todo o dinheiro antes do flop se tivesse uma dessas duas mãos. Bom, podemos estar no fim. Se o Josh tiver sorte com as cartas, ele vai ser nosso próximo campeão. E no flop sai valete 9-5 com 2 cartas de ouro. Até agora, tudo bem pro Daniel. As 2 damas dele continuam na frente. O Josh quer um as ou rei pra ficar na frente e ganhar o torneio. E olha aí, saiu o valete. Então fica tudo pro River. O Josh balança a cabeça. Ele sabe que está a uma carta de conquistar o torneio WPT. Ele pode conseguir um as ou rei no River e ser o nosso campeão, mas não! É um 3 de copas. O Daniel se recupera, ele dobra e se torna nosso chip leader nesta batalha heads up. Vamos pra mesa. Dessa vez, o Josh tem um as e 7 e o button. E olha só o que ele tá aprontando, Vince. Ele tá fazendo um limp pra esconder que tem um as nas mãos. Bem cauteloso. Mas ele tá dominado. O Daniel pegou um as e dama. E com toda razão. Ele vai jogar mais fichas, vai fazer raise. Quase 800 mil. Foram 790. Bom, isso não me impressiona. Ele levou o re-raise. E ele vai dar a win. O Daniel vai dar call agora. O Josh tá tentando encurralar ele, mas é ele que foi encurralado nesse pote monstruoso agora. E olha, Vince, pra ser justo, me parece que o Daniel está conseguindo mãos melhores que as do Josh. E esse é um exemplo. As e dama contra as e 7. Se o as e dama prevalecer, o Daniel vai ser o nosso campeão. Ainda não vimos um draw out grande nessa mesa. Será que vai acontecer agora pra continuar essa partida? Josh precisa de sorte, mas não vai ser nesse flop. 9, 9 e 2. O Daniel está a 2 cartas de se tornar o nosso campeão. E o Josh não ficou decepcionado com o flop, porque se saíram 2 ou se sair qualquer carta no turn e formar um par, eles vão dividir o pote, mas em vez disso sai um 7 e o Josh assume a liderança com 9s e 7s. Ele está de volta ao jogo e tudo o que precisa é que não saia uma dama no River. Falaram de um suck-out. E sai um 8. E aí está, pessoal, nosso primeiro draw nessa mesa final. Prolonga a partida. E com ele, os dois jogadores ficam quase empatados em fichas. Estamos começando um novo torneio gratuito exclusivamente para jogadores brasileiros no WPT Global. Jogue no WPT Global e se qualifique nos 10 mil free rolls diários. Quem não quer dinheiro grátis, use o código promocional ITOTBrasil e ganhe até $1.200 de depósito. Os dois têm pulseiras do World Series of Poker na conta. Os dois querem conquistar o primeiro título WPT. Um é pai de família de Atlanta. No caso, Josh, de 35 anos. O Daniel, de 25, veio de Los Angeles. Nessa rodada, o Daniel tem um 10 e 8 off-suite no bottom. E ele vai aumentar para 700 mil. E o Josh tem 2 sets agora. Qualquer par numa partida heads up é uma mão boa. Vamos ver como o Josh vai jogar com os sets. Acho que ele vai fazer raise. Conseguiu o sólido mid-pair. Mas ele não vai jogar diferente. Ele dá call. Eu não gosto dessa jogada não, Vince. Eu digo isso porque tem muitas cartas que podem sair melhores que o 7 pode assustar. E então sai um 10 no flop. Essa pode não te assustar, mas devia, porque o Daniel ficou com a melhor mão agora, com os 2 10. Josh tentando adivinhar. Ele faz check. Mas que flop pro Daniel, ele vai apostar 900 mil. Não era o que o Josh É melhor queria o ouvir. Josh tomar cuidado. Caramba. E ele toma cuidado nenhum, deu a win. Isso foi um re-raise gigante. Gigante é gentileza, Vince. Um acréscimo de quase 8 milhões. Eu tô aqui assustado com o valor desse re-raise, pra ser sincero. E o Daniel vai dar um ótimo call. Bom, o Daniel deu call e o Josh está em apuros agora. Eu disse que fiquei assustado com o valor do re-raise porque eu acho que se fizesse um raise de 1 milhão, em vez de um de 8 milhões, poderia conseguir a mesma informação de que seu oponente pode ter um par de 10. O Josh sabe, é provável que ele tenha puxado o gatilho um straight tarde demais. Ele devia ter dado a win antes do flop e não depois. O Daniel pode se tornar o nosso campeão se os 2 10 prevalecerem. E a carta do turn não ajuda o Josh. Ele está a uma carta da eliminação. Agora é o momento do Daniel. Ele está a uma carta do título.
Pois é, vai conseguir os sets, vai ganhar na loteria, 3 sets. Não foi dessa vez, saiu 8. Então foi o fim da linha pro Josh, ele ficou em segundo lugar. Daniel é o nosso campeão. E o pai dele, Ed, está comemorando. Ele não pode acreditar que o filho, Daniel, se tornou um campeão do WPT. São quase $1,5 milhão bem ali.